Beleza, meu João amigo. Carlos, você, o homem do choque, que bota quente, jogue seu tiro de metralhadora para esses dois caboclos aqui e me tire do meio aqui, direcione para eles dois aí, que eu tô aqui, meu filho, na retaguarda aqui. Pode fazer sua pergunta aí. Boa noite. Beleza, meu amigo Bosco, beleza. Primeiramente, queria dar boa noite aí pro pessoal, queria dar boa noite pro Evandro, colega dele, camisa preta. Estou muito feliz nessa live estar acontecendo aí no programa de vocês. É uma pena que esse programa não pôde acontecer lá no Entrando em Choque, né? Eu conversei muito com o Evandro, insisti muito com o Evandro para a gente falar sobre a esquerda lá no Entrando em Choque, só que infelizmente não deu para acontecer. Insisti muito também com o Edeilmo, para ele ir lá conversar com a gente no programa Entrando em Choque sobre isso, só que infelizmente meus anseios não foram correspondidos, o que é uma pena. Mas que bom, Bosco, que esse pessoal está aí no teu programa. E eu queria, assim, mandar uma pergunta assim para o pessoal, porque muito se fala aqui na cidade de Lajedo a questão de falar só em política municipal. Eu percebo isso. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que a política nacional, ela interfere em todo o Brasil, ela interfere no âmbito estadual, ela interfere nas cidades, nos municípios, enfim, todo mundo sabe disso. Quando a gente tem um mau presidente, ele sai destruindo tudo que tem embaixo dele, como por exemplo estados e municípios. Então assim, isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui pro pessoal, porque às vezes eles ficam pensando, esse cara só quer defender Bolsonaro, sendo que na verdade é só olhar lá no meu Instagram, que no primeiro turno da eleição passada eu ia votar em Pablo Marçal. É só olhar lá no meu Instagram, tem gente que olha para mim como se eu fosse um bolsonarista doente, mas eu entendo que sim, Bolsonaro tem seus erros, mas pelo menos Bolsonaro não desviou 6 trilhões do nosso Brasil para sustentar ditaduras ao redor do mundo, como Lula fez. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu espero muito que o pessoal diga que é fake news, que eu mostre aqui o dado para o pessoal. Porque assim, Lula, se tivesse desviado dinheiro apenas para comprar triplex, apenas para comprar sítio em Atibaia, estava tudo bem. Aliás, não estava tudo bem, mas seria menos ruim. O real pecado de Lula, a real maldade na corrupção do PT, está em esse pessoal desviar 6 trilhões do nosso Brasil para financiar obras em Cuba, para financiar obras na Nicarágua, na Venezuela. E isso é um absurdo, são países ditatoriais que matam o povo de fome, que perseguem cristãos. Está Daniel Ortega agora na Nicarágua, expulsando padres e freiras de lá. A gente não pode tolerar um negócio desse. E a gente vê Lula tecendo elogios a Daniel Ortega da Nicarágua. A gente vê Lula tecendo elogios a Maduro, ditador da Venezuela, que está fazendo o povo comer cachorro. É isso que está acontecendo na Venezuela. Maria Corina, por exemplo, tem gente que acha bonito o Bolsonaro ter ficado inelegível. Só que a gente vai para a Venezuela e vê Maria Corina, que também ficou inelegível. Ela fazia oposição a Maduro lá. Então, assim, essa perseguição que a esquerda faz a seus opositores, eu acho isso uma tremenda de uma covardia. Não preciso nem lembrar aqui da facada que Bolsonaro levou do campanha. O cara quase morre. Por causa de 3 centímetros, Bolsonaro não morreu de uma facada durante a campanha. Aí eu quero saber, assim, se esse pessoal aí, de fato, defende a liberdade, defende a democracia, se esse pessoal realmente tem amor no coração, eu gostaria de saber o seguinte: o que é que vocês acham? A pergunta que eu faço para Evandro e para o nobre amigo que está aí com ele, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que é que vocês acham de defender um presidente que abertamente, por favor, digam que é fake news, que eu estou aqui com o celular prontinho para mostrar o vídeo para vocês. O que é que vocês acham de defender um presidente que abertamente quer legalizar as drogas, que abertamente quer legalizar o aborto e que fala no Foro de São Paulo, por exemplo, no dia 26 do mês de julho, no mês passado, Lula falou no Foro de São Paulo que tem orgulho de ser comunista e que essa pauta da direita, de família e dos valores é uma coisa atrasada. Eu queria saber o que é que vocês acham disso. Até porque o comunismo, só no século XX, matou mais de 100 milhões de pessoas. Aí eu gostaria de saber se o pessoal que está aí no estúdio, se vocês são a favor das drogas, se vocês são a favor da legalização do aborto e se vocês gostam do comunismo. Eu queria saber essa opinião aí do pessoal. Evandro, deixa eu responder da maneira que eu entendo, aí depois tu me complementa, aqui sim?
Meu nobre amigo, veja só, quando você fala que o comunismo matou não sei quantas mil pessoas lá atrás, eu falo da Covid. Um presidente incapaz, que destruiu enquanto nós enfermeiros estávamos na linha de frente, E outra coisa, eu vou distorcer tudo antes de eu começar. Existe uma professora minha, uma sanitarista, o nome dela é Valéria Goraeb, eu espero que ela permita usar o nome dela, uma grande sanitarista aqui do estado de Pernambuco. E ela diz assim: a gente brasileiro merece o presidente que a gente merece. Eu não sou obrigado a votar em Lula e nem em Bolsonaro. Não votei em Lula e nem votei em Bolsonaro no primeiro turno, mas no segundo eu votei em Lula. Porque a gente tinha duas opções. Um cara que debochou da cara de pessoas que estavam enfrentando uma pandemia, porque uma pandemia matou mais do que esse comunismo em 2000 e não sei quanto atrás. Eu tenho certeza que a gente que estava na linha de frente, a gente da enfermagem, que estávamos na linha de frente, a gente da enfermagem, a gente da saúde, quando recebemos o primeiro paciente com Covid, a gente que estava na linha de frente, na emergência, a gente parou, respirou e usamos o quê? Um tubo. A gente pegou um tubo e a melhor maneira para salvar um paciente naquele momento era um tubo. Porque o tubo ia fazer com que a infecção ocasionada pela Covid não se espalhasse e não matasse um paciente. Então, um presidente que debochou da cara de um cidadão, ele não mereceu o voto. No primeiro turno não votei em Lula, mas no segundo eu votei porque eu só tinha essa opção, de eu votar em Lula ou em Bolsonaro. Eu não quero saber o que meus antepassados passaram. Eles, se eles foram comunistas, se morreram. Lula, primeiramente, eu nunca vi até agora, não chegou nos meus ouvidos, que eu não tenho tempo para estar acompanhando Lula, não. Eu tenho tempo para estar acompanhando a realidade de que ele faz de bom. Eu estou aqui com os vídeos, eu te mostro. Eu quero que você mostre. Eu só quero. Primeiro, deixa eu responder a minha pergunta. Quando eu lhe responder, que você disse que a gente defende um presidente, eu não defendo um presidente. Eu defendo uma pessoa que vá lá e defenda os direitos de um cidadão. Em nenhum momento não chegou nos meus ouvidos que Lula disse que era para as pessoas abortarem. Não mandou, eu não ouvi. Ele dá o direito. Se quiser abortar, posso mostrar o vídeo? Do mesmo jeito que nós temos o direito, nós temos aí o livre-arbítrio deixado por Deus, a gente tem a mesma escolha de escolher se quer ou não abortar. Eu sou contra o aborto. Sou contra a morte. Eu luto quando o paciente está parado em uma parada cardiorrespiratória, que eu vou até ele para fazer as massagens, que em 2 minutos de massagem você não sabe o que é olhar para o paciente e ver ele fazendo a passagem, e ali você investindo com 5 ampolas ou mais de adrenalina, em um ciclo de 2 minutos, e você suando para tentar salvar a vida dele, por mais que ele esteja. Eu votei no segundo turno em Lula, porque ele nunca debochou do cidadão. E outra, foi o primeiro Bolsonaro presidente, debochou, cabra safado, um presidente que não respeitou a vida. Não respeitou a vida e a integridade do ser humano. É um cabra safado que ele deveria ter experimentado o Covid. Aí se ele... Eu tô calmo, eu só estou respondendo de acordo com o que o povo vem dizer que a gente está defendendo Lula. Não estou defendendo. A gente perdeu 500 milhões de gente aqui no Brasil. Quantas pessoas choraram? Quando a gente recebeu o primeiro paciente, a gente não tinha um hospital para pegar um UTI. A gente não tinha um UTI para salvar ali um paciente. A gente não tinha investimento do governo federal que debochou de uma vacina. Olha só, quando a gente vai... Se é para voltar para a história, antes de eu chegar no Covid, o primeiro presidente que colocou políticas públicas de saúde no país foi Lula. Ele valorizou a saúde. Então, eu tenho certeza que tu tomaste tuas vacinas em dias. Mais de não sei quantas tu tomaste tuas vacinas. Tu tomaste a BCG ao nascer. Tu tomaste a hepatite B ao nascer. Tu tomou as outras vacinas de 2, de 4, e as de 2, de 3, de 4 e de 6, de 5 e de 6 meses. E aí sucessivamente as demais. Um presidente que debochou de uma vacina, não quis comprar vacina, cabra safado, deveria ter investido em vacina. Ele comprou a vacina, ele deveria. Não teve um ministro da saúde que valorizasse. Hoje eu valorizo Nícia Trindade. Parabéns a Nícia Trindade. Uma verdadeira ministra da saúde. Atenção, tem um advogado de Fortaleza, Doutor Vanderlei. Vamos ver aqui, Vanderlei. Fala aí, Vanderlei, porque aqui pegou fogo. Que bom ver vocês aí. Olha.
O negócio hoje tá pegando o que foi fogo, que né? aconteceu? O que é que está acontecendo aí? O que o rapaz falou aqui, o que João Carlos falou, me fala um pouquinho. A questão é o seguinte, sempre fala de comunismo, mas o Brasil, tá me ouvindo? Tá, né? Tá ouvindo. No Brasil nunca teve comunismo no Brasil. Teve lá em 1930, Prestes, certo? Teve também, no caso aqui, João Goulart, que foi acusado de comunista. Teve aquela questão que ele perdeu, então os militares tomaram o poder, mas nunca teve comunismo no Brasil. E o atual governo também não é comunista e nunca vai ter comunismo aqui nesse país. Ele não é comunista. Concordo. De hipótese alguma. Esse governo, com licença, eu vou falar, ele pode ter até algumas ideias de socialismo, mas comunista não é, certo? Porque se ele for comunista, olha, é o seguinte, se ele for comunista, esse país ele não governa. Porque a elite, os grandes não vão deixar governar. É assim que funciona. Isso daí não é, certo? Então é o seguinte, a gente tem que ponderar as coisas. A gente tem que ponderar um pouquinho a situação. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, não, porque esse vai estragar, vai acabar. Olha, eu estou um pouco mais tempo do que você, João Carlos, e do que os dois entrevistados aí. Eu já acompanhei muita coisa na questão da política, certo? E a gente fica às vezes brigando por esse ou por aquele, e a gente sabe que não vale a pena. Não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque os interesses são deles, certo? Hoje quem está no governo é o Lula, né? Ninguém não, viu? Estou defendendo ideias aqui. Não. Eu falei, eu vou... Ok, não, eu estou dizendo a gente. Eu falei a gente engloba todos, né? Eu falei a gente é todos nós, né? Então a gente às vezes defende um lado, defende o outro, porque a gente acha que é melhor para a nossa vida, ou às vezes até para a população, mas os interesses deles são deles. Eles só preocupam com os interesses deles, porque você sabe o seguinte, quando ele chega lá, ele vai ter que fazer o conchavo para poder continuar então no poder, certo? O Lula foi eleito em 2002, ano passado, ele só continuou no poder porque ele fez conchavo. Ele se fez conchavo com todos os partidos para poder governar. Dilma também. Pegou também o governo passado. O governo. Exatamente. Ele fez conchavo. O governo passado também fez. Ele ficou meio assim e ele teve que se aderir ao Centrão para poder, então, administrar a nação. Senão, ele não conseguia, que nada ia ser aprovado. Entendeu? Então, a política é assim. A política funciona dessa maneira. É toma lá da cá. Certo? É os deputados, então, ali recebendo para poder, então, aprovar os projetos. Só funciona assim. E não vai mudar. Infelizmente, eu gostaria muito que meu país fosse um país diferente, que mudasse, houvesse uma mudança, viesse uma classe política mais nova, mas quando eles chegam lá, é a mesma coisa, certo? Infelizmente, certo? Porque a política, quando chega lá, é quem manda, a política do Brasil é a política partidária. São os partidos que mandam no poder. Independente da pessoa disser assim, não, eu quero fazer isso, tudo bem, faz aquela campanha bonita, quando chega lá o partido diz assim, peraí, não é desse jeito, você tem que fazer de acordo com as diretrizes nossas, e se não respeitar essas diretrizes, então nada será feito. Infelizmente é assim. Agora, eu respeito todas as posições, quer seja direita, esquerda ou centro, cada um tem o seu direito de decidir quem é o candidato, qual a sua posição. Exatamente, cada um levanta a sua tese, mas eu acho importante em todas as partes o respeito, certo? Porque o respeito mostra assim, realmente, você pensa dessa maneira, você pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Eu estou censurando vocês não, a porta lá está aberta. Pode falar, Vanderlei. A questão que muitos dizem assim, porque o Brasil vai virar a Venezuela, vai virar uma Cuba. Eu não vejo condições para o Brasil virar, nem nesse governo, nem ou se fosse o outro governo passado, o que estava anteriormente ia virar. Não vejo essa condição. A amizade que esse governo tem com a Venezuela, com a Cuba, é questão dele. Mas o Brasil não tem como chegar a uma Venezuela. As questões são diferentes, a questão da população, as riquezas.
Oi? Como? Continue, eu continue. espero, eu concordo com você. Eu realmente também que o Brasil. Eu não vejo condições para isso. Né? O problema aqui, Vanderlei, é ver Lula apoiando um ditador, é ver Lula querendo descriminalizar as drogas, é ver Lula apoiando o aborto, é ver Lula querendo desencarcerar presos que cometeram pequenos delitos. Haddad, por exemplo, falava isso abertamente em campanha. Então, assim, são esses tópicos que eu trouxe aqui desde o início que eu gostaria de saber a opinião, inclusive sua e do pessoal, sobre essas questões que são muito importantes para o nosso Brasil, não é verdade? É uma questão das drogas. As drogas, a gente fala assim, eu sou contra, tudo bem. Mas, assim, a destruição das drogas está sendo votado lá no Congresso Nacional. Perdão, eu troquei a palavra. É o STF que está decidindo isso daí, né? Não é nem o governo. Agora, e Lula já se governo demonstrou a favor, né? O que é um absurdo. Não, ele tem a opinião dele, mas quem decide é o STF, né? O STF que está em votação, né? Então, a opinião dele... Inclusive, 7 dos 11 ministros que estão lá foram nomeados pelo PT, né, Vanderlei? Certo. A questão é essa, meu irmão. A questão é que eles vão para lá, os ministros vão nomeados por partido, por governo, entendeu como é? Aí a coisa não funciona. Agora, João Carlos e os dois amigos aí, eu fiz uma pergunta anteriormente, que você já tinha respondido, os dois amigos aí, é o seguinte, é sobre os contratos da Prefeitura de Lajedo. Os contratos da Prefeitura de Lajedo, isso é uma coisa muito antiga. É uma cabine de emprego, só para as eleições. Agora acontece o seguinte, agora a pergunta, João Carlos, que eu gostaria de fazer, e os amigos assim, é o seguinte, o que acontece em Lajedo? O Ministério Público não atua nesse sentido? Porque existe a porcentagem mínima de contratação, e a contratação está superior em Lajedo. O que acontece? O Ministério Público está sendo convivente com isso? É uma questão. Porque não pode, porque o Ministério Público tem que atuar. Não, tem que ser feito concurso, os concursados devem ser empossados. É a lei. Mas a quantidade de contratados é muito superior ao limite mínimo. Certo? Então, o que existe, eu não estou dizendo, será que está sendo convivente? Ou o que está acontecendo aí, por todos esses anos? Não só nesse governo atual. Eu quero referir os governos anteriores, e todos têm passado por isso, né? Eu morei aí em Lajedo desde 86, morei muito tempo aí. Então, a gente tem que ver essa questão também, dessa questão da contratação. Quem está sendo cúmplice disso? Será o prefeito atual? Será o prefeito anterior? Ou os prefeitos anteriores? Ou será que o Ministério Público está sendo convivente? É uma pergunta para ser respondida. Muito bom, Vanderlei. Esse negócio de contrato, Vanderlei, se não me responder, esse negócio de contrato realmente é um absurdo. E esse negócio, não só Erivaldo, mas Antônio João, Até Rossini, todo prefeito ele se usa disso para ter ali um curral eleitoral. Para ficar escravizando o povo ali no contrato, para ficar garantindo o voto desse povo através do contrato. Então, assim, isso é um absurdo, eu sou totalmente contra isso.